A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs. Conforme não está tendo a célula toda segunda, eu vou estar fazendo o devocional da Bíblia. E hoje eu vou estar lendo Josué 1. Então, o início de Josué, ele já fala com uma notícia chocante, né? E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Ou seja, Deus está chamando Josué para ser sucessor de Moisés. Que Josué, antes, ele foi príncipe do Egito, lutou em batalhas com o Egito, venceu, atravessou o Mar Vermelho, trouxe as pragas ao Egito, e essas pragas, cada uma foi para vencer um deus do Egito. Ficou ali de frente com o faraó, falando sobre as pragas, né? Então Deus quer colocar Josué como sucessor de Moisés. É um cargo muito grande. E Deus continuou falando: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde esse Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ou seja, onde ele pisasse a planta dos pés dele, em toda a terra, ele iria conseguir êxito, vitória. E desde o capítulo 1 até o final do livro de Josué, é só guerra. Deus não colocou ele como líder de Moisés para viver uma vida boa. Deus colocou ele para guerrear no lugar de Moisés. E no 5 fala: ninguém se sucederá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Olha só, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Ou seja, Deus falando para Josué e para a gente, para as pessoas que estão vivendo em batalha, está vivendo em constante batalha, em constante prova. Deus está falando para a gente: como fui com Moisés, assim serei contigo. E Deus está falando também: não te desampararei e nem te deixarei. E no 6 continua falando com a gente, ó: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria.
Deus está falando com a gente, ó. No 7. Então somente esforça-te. Ele repete. Ele repete a Josué, ou seja, quando a gente pede para uma pessoa ter força, porque ela está desanimada, não tá indo muito na igreja, a gente tem que repetir, né? Vai, tenha ânimo, esforça-te, Deus quer ver o seu esforço, vai lá, tenha força. A gente tem que repetir, é igual Deus falando para Josué, porque na hora que Deus falou para Josué que o servo dele, Moisés, é morto, Josué já desanimou, eu imagino. Deve ter pensado assim, e agora? Como é que eu vou fazer? E Deus naquela hora colocou ele como líder do povo de Israel. Ele deve ter pensado, eu não vou conseguir. E Deus já vem repetindo, então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Ou seja, Moisés já estava preparando Josué para este momento. Moisés, ele já estava preparando Josué para este momento, para a batalha, para a oração. Eu imagino que Moisés sempre falava com Josué, não se afasta desse livro. Sempre medita nele de dia e de noite, porque algum dia você vai ter que ser o meu sucessor aqui, porque um dia eu não vou estar mais aqui e você vai ter que guiar esse povo. E então Deus continua falando, ainda no 7. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Ou seja, Deus está falando para a gente e para Josué, para não desviar do livro da lei, dos 10 mandamentos, né? Nem para a direita, nem para a esquerda. Porque conforme a gente medita na Bíblia, que agora é o livro da lei, no nosso tempo, a gente vai conseguir vitória, vai conseguir êxito, orando, jejuando, lendo a palavra, porque se a Bíblia ficar ali fechada ou aberta, e você não fazendo nada, não lendo a Bíblia, vai passar a ser só um livro. Vai passar a ser só um livro pra gente. A gente não vai dar mais importância para ela. Mas a gente tem que ler a Bíblia todos os dias, conforme Deus falou para Josué, não aparta esse livro da tua boca. Nem de dia nem de noite se desvia dele, nem para a direita e nem para a esquerda. E no 9 Deus repete. Porque assim eu pensei comigo, como Josué tinha pensado naquela época. Como vou fazer, Senhor? Eu imagino que Deus perguntou para Josué. Eu não tenho Não, perdão, irmãos. Eu imagino que Josué perguntou para Deus. Deus, como que eu vou fazer? Eu não vou conseguir. Moisés já era príncipe do Egito. O Senhor forjou ele para estar nessa situação, mas eu já não tenho preparo. Não sou um guerreiro. Mas aí Deus responde para Josué, eu imaginando aqui. Não te mandei eu? Esforça-te e tem muito bom ânimo,
não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Ou seja, Deus está falando pra gente: esforça-te, tem de bom ânimo, não pasmes, não te desesperes, porque o Senhor, o teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Aí eu imagino assim, Deus falando para Josué essas palavras, e eu imagino que muitos naquela época duvidaram, por causa que até hoje eu não sei se acharam, o corpo de Moisés tinha sumido. Ninguém achava naquela época. Eu imagino que o povo não estava acreditando em Josué. Muitos não estavam acreditando nele, penso eu. Porque alguém chegar e falar que Deus falou com você, e outras pessoas que já duvidam da sua palavra, falar assim para outras pessoas, não, isso deve ser mentira. Isso não deve ser verdade. Mas Deus falou com você. Outras pessoas vão falar para essa pessoa que está duvidando: não, é verdade, eu acredito nele, ele é homem de Deus. Deus falou com ele. Então, vamos seguir o que Deus falou para ele. Então, irmãos, a gente tem que ter força, a gente tem que se esforçar para as coisas de Deus, a gente tem que ter ânimo. Não adianta a gente tá lá na igreja, tá desanimado para fazer a obra, não ter força para fazer a obra. Deus repete um monte de vezes aqui para Josué: esforça-te, tem de bom ânimo. Bate sempre nessa mesma tecla para Josué. E Josué, ele foi um grande homem de Deus, segundo Moisés. E eu creio que vamos ter força para passar por esta prova, para passar por essa batalha. Josué, o livro inteiro de Josué é um livro de guerra, é um diário de guerra. Você pode ver quando Josué foi à luta para Jericó, Deus falou com ele: marcha 6 vezes em volta da cidade. A arca vem na frente da arca vem 7 sacerdotes, e depois os guardas, que são os 12 líderes, né, das tribos. E no 7º dia marcharão 7 vezes em volta da cidade, e na 7ª volta vocês gritarão, e os sacerdotes tocarão as suas buzinas. E então o muro da cidade cairá abaixo, a muralha cairá abaixo. E assim que Josué entrou na cidade, ele tomou a cidade, matou todos aqueles que serviam a deuses pagãos. E assim por diante, foi tomando as cidades. A fama de Josué foi crescendo naquele lugar. E todos passaram a ter medo de Josué. Passaram a ter medo não só de Josué, mas sim do Deus que ele servia. A sua fama como cristão, ela tem que crescer, ela tem que se espalhar. Eles têm que ter medo de você. O diabo tem que ter medo de você. Quando você pisar naquele lugar, Satanás tem que sair correndo, porque em você tem o Espírito de Deus. Em você, Deus habita em você.
Deus falou para Josué: esforça-te, tem de bom ânimo, não te desampararei nem te deixarei. Ou seja, Deus não te deixa só. Deus não vai te deixar só. Então, esforça-te, tem de bom ânimo. Vocês que estão desanimados de fazer a obra, vocês que estão sem forças para fazer a obra, escute essa palavra, que essa palavra penetre na tábua do teu coração, penetre na tua mente. Esforça-te, tem de bom ânimo, porque Deus é contigo por onde quer que você andar. Então, onde você pisar e o diabo vier na tua cabeça falar que você não consegue fazer isso, você fala: Deus está comigo, Deus não vai me desamparar e nem me deixar sozinho. Eu vou à luta, e você, diabo, não vai me impedir de vencer essa batalha. Fala isso, mas fala isso com fé. Não fala isso: Deus está comigo, Ele não vai me desamparar. Não fala assim, não. Fala com fé: Deus está comigo e não vai me desamparar e nem me deixar só. Eu vou à luta, eu vou vencer. Fala com fé. Essa é a palavra, é um devocional. É um devocional sobre a célula que eu tenho para vocês hoje, irmãos. Fiquem na paz do Senhor, que essa palavra penetre na tábua do teu coração e na sua mente. Esforça-te, tem de bom ânimo, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Fiquem todos na santa paz do Senhor.